A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, o vídeo de hoje é um vídeo polêmico, o qual nós vamos gerar muitos comentários, muitas perguntas e muitas respostas. O qual, irmãos, referente ao nosso querido e amado sim, o irmão muito respeitado pela congregação cristã no Brasil, pela nossa querida Irmandade. Nosso querido irmão Cláudio Marsola, o qual dentro deste pouco tempo, né, entre aspas, que dizemos, após a pandemia, o nome do servo de Deus esteve em todos os canais pró-CCB, críticos, irmãos. E o nome do irmão é uma referência em tipo, um ícone, né? Congregação cristã no Brasil. Sabendo nós que o maior ícone da congregação cristã no Brasil que devemos nos apegar é Cristo Jesus. Mas eu digo ícone em termos de responsabilidade, irmãos de cabelo branco, irmão que está à frente aí do ministério, é um dos mais antigos, né? Existem aqueles que são mais antigos, mas, irmãos, eu creio, se colocasse o mais antigo aí na congregação, não aguentaria a pressão que o nosso querido irmão Cláudio Marsola aguenta aí na internet, né, irmãos? Muitas pessoas usando o seu nome, outras abordando o seu nome, comentando com respeito, só na ideologia mesmo, né? Só na parte onde ele exerce o cargo de ancião presidente, outros já com chacota, né? Querendo ali até tirar um sarro, né, irmãos? Irmãos, o que nós vamos falar hoje sobre o Cláudio Marsola é rumores em que está na internet do servo de Deus deixar a presidência ou ter deixado a presidência. Irmãos, o que eu estou falando aqui é um ponto de interrogação, viu? Eu não estou afirmando, mediante canais críticos aí que já gostam de adiantar, né? Segundo dizem que tem ligação direta com o Braz. Parece que o Braz ali tem alguém que informa, né? Os críticos. Não se sabe bem se é alguém mesmo de dentro do ministério ou se é alguém que está ali, tipo paparazzi, né? Existe aqueles paparazzi. Sabe aqueles pessoal que quando quer saber de uma fofoca, fica só de ouvido? Aí vê o irmão conversando com o outro. Aí, se o irmão ouve uma conversa e sai conversando com o outro, tem aqueles que só ficam ali, irmãos, só para colher informações. E passa informações, mas não passa informações corretas. Né, irmão? Irmão, vamos supor, nós não temos certeza, vamos supor que o nosso irmão Cláudio Marsola deixa outro no seu lugar. Vocês acham que o nosso irmão Cláudio Marsola, por ele, assim, todo mundo gostar do servo de Deus, acha que ele vai sair de vez do Braz? Ele pode deixar outro, um pouco mais novo, né? Foi cogitado o nosso irmão Salvador Bueno. Mas o nosso irmão Salvador Bueno é o segundo. Tem problema de saúde. Problema aí de que teve que operar esses dias. O mais indicado em que, se acontecer isto, irmão, o mais indicado ali é o nosso irmão Luiz Carlos Euclides ou Hélio Bianco, para ficar ali à frente, né? Que já não está à frente, e o nosso irmão aí. Irmão, eu creio que os 5 anciãos mais antigos, um ajuda o outro. Não é necessariamente jogar tudo nas costas do presidente. Eu creio que aqueles 5 que estão ali, que é o Cláudio Marsola, o Salvador Bueno, parece que o terceiro é o nosso irmão Hélio Bianco, é isso?
O quarto é o nosso irmão Luiz Carlos Euclides e o outro é. Ajuda aí que eu não gravei os cinco. Mas são os mais antigos e um ajuda o outro. E por trás desses cinco tem ali os irmãos que estão orientando, irmão. Ali é uma equipe de irmãos. Não é necessariamente só o irmão Cláudio Massola que está à frente, né, para aí administrar a congregação cristã no Brasil, nesse Brasil inteiro. Sabendo, irmãos, em que o fundador da congregação cristã no Brasil é Luiz Franciscon. Depois que ele se foi, né, se ele se foi já não estava mais no Brasil, foi os primeiros anciães que foram tomando conta desta obra com amor e carinho e foi passando a presidência da congregação até chegar o Cláudio Massola, que o Cláudio Massola, irmãos, é o presidente que mais pegou pepino mesmo, né? Pepino em que sentido? Irmãos, o Cláudio Massola é o presidente que começou lá em 1976, onde não tinha internet, não tinha, tinha aquelas pessoas que sempre teve. O crítico sempre existiu, irmão. Desde a época de Jesus, o crítico, as pessoas criticando, né? Só que as pessoas antes criticavam para ver se melhorava, não para prejudicar as coisas. Hoje já não se sabe se a crítica vem para melhorar ou para derrubar de vez. O negócio é o seguinte, quando saiu esse boato do nosso irmão Cláudio Massola, muita gente com um sorriso de orelha a orelha, associando o Cláudio Massola ao Bento XVI, que renunciou antes de acabar o seu mandato. Né, irmãos? Mas, irmãos, vamos aí orar por este ministério, para que tenha forças aí, irmãos, de levar até o final, né? Creio que a nossa querida Irmandade tem um carinho enorme pelo nosso presidente, nosso irmão ancião Cláudio Massola, presidente aí do Braz. E o que vier aí mais tarde, né? Ou não se sabe agora, após essas 5 cartas, né? Essas 5, 7 cartas que foi colocado aí, que gerou polêmica. Pastores estão pegando essas cartas para fazer suas... Irmãos, o material da congregação que está no Brasil, vocês pensam que só está em nossas mãos? Não está não, irmão. Está na mão até de pessoas que estão querendo denegrir a congregação que está no Brasil para os seus fiéis, para que os fiéis de outra denominação e da congregação vá para a sua igreja. Irmão, eu tava vendo uma podcast, né, de uma pessoa que se diz ser teólogo e chamou outro que foi, segundo ele, foi da congregação, né, contou uma história triste, que todos eles contam uma história triste, né, que a congregação matou, desviou a família toda, que a congregação faz isso. Vocês estão dentro da congregação, você desvia, apronta, faz um monte de coisa e joga a culpa na congregação. E essa pessoa estava conversando com a outra, não é da congregação. Você já pegou lá os tópicos da congregação que saiu agora? Não, eu te passo depois para você abordar nas tuas lives, podcast, para fermentar mais, falar mal da congregação. E tá assim agora, irmãos. Essa era digital, tecnologia, o presidente, nosso irmão Cláudio Massola, pegou, aí após pandemia, né? Pegou a pior fase, que eu digo, no mundo. Porque dentro da igreja está normalizado, irmãos, está normalizado. Pararam muitas pessoas? Pararam. Mas não foi pela parte que a congregação, que dizem aí, que não tem o verdadeiro evangelho. Não. Você que não é da congregação, não imagina isso não. Porque eles falam o que quer. E houve também os que quer e acredita quem quer, né? Porque hoje em dia na internet não existe a verdade absoluta, irmãos. Existe a verdade relativa. Veja bem, a verdade relativa. Cada um que está falando a sua verdade, né? Quando foram falar do Cláudio Massola deixando a presidência, aí sabe, fizeram cara de sarro, cara de alegria. O Cláudio Massola
não estou confirmando, mas se deixar a presidência, irmãos, ele não vai deixar, né, de ser ancião, não vai deixar de ser querido pela nossa querida Irmandade e, primeiramente, querido por Deus e pelas suas filhas, seus parentes. Né? Não vai deixar de ser querido. O que pode fazer, o grupo ali, dos cinco anciães, está poupando o servo de Deus, né? Ele, nosso irmão Salvador Bueno, que são os cinco, né, irmãos? Mas pode ficar tranquilo, irmãos. Muitos aí vão fazer o sorriso de canto a canto, mas o que nós esperamos dentro desta igreja, da congregação cristã no Brasil, é salvação de alma e salvação de alma. Não pensa, né, que se vier um outro presidente vai vir com outra cabeça, que não vai vir, porque tem que seguir a doutrina. Não se muda de presidente para aderir certas coisas não, viu, irmãos? E eu creio que o Braz está amparado aí com bastante advogados fortes mesmo, né? Está amparado nesta parte, viu, irmãos? Então, esta notícia em que Cláudio Massola não é mais presidente da congregação, essa notícia aí não está confirmada. Irmãos, não está confirmada. É o desejo de muitos aí. Seria uma vingança? Não se sabe. Mas muitos estão apostando nisso daí, né? Estão apostando. Mas creio, irmãos, creio que se o servo de Deus for deixar ou, né, alguma coisa acontecer em questão de estar passando mal ou saúde, tá aí, foi no médico, o médico mandou, né, relaxar um pouco. E o servo de Deus também, né, aí tá deixando os mais novos, né, trabalhar, atender culto online, né. Tem essas circulares, né, segundo disseram que ele não leu ainda essas circulares, outro que leu, acho que foi um diácono, se eu não me engano. Irmãos, imagina, o servo de Deus, o ancião Cláudio Massola, se ele atender um culto, já ficam de olho. O irmão tem até que ficar se policiando ali. Porque qualquer palavra que o irmão falar, usam contra ele, irmão. É inacreditável. Tem muitos pastores por aí de outras igrejas que falam cada absurdo, irmão. Meu Deus do céu, fala cada absurdo. Né? Tem um que fala que o Espírito Santo, não, fala que Jesus Cristo, quando foi mudar da água para o vinho, que o que tem aquilo ali de especial, chamou Jesus Cristo de tolo. Agora uma igreja, um líder de uma igreja famosa chamar Jesus Cristo de tolo. Ele falou, mudou a água para o vinho. E daí? Como se diz? Nem deu crédito. Agora, ele mudaria a água para o vinho? A não ser se ele tivesse um corante ali, que nem um suco ali de vinho, e jogasse na água. Que é o que eles fazem, né? Enganar o povo com falsos milagres. Né, irmãos? Mas tem muitos pastores aí que falam cada heresia, irmãos. Teve um cuspe sagrado, cuspindo na boca dos fiéis, né? E outras coisas que eu não vou falar aqui, em que eles aproveitam, né? Diz que é para tirar o espírito de prostituição dos fiéis, faz os fiéis comer capim, né? Mas, irmão, mas por quê? Por que a congregação? Você pergunta, por que a congregação? Por quê? A vitrine que é muito apedrejada, alguma coisa de valor tem, não tem, irmão? Hã? Você que não é da congregação, que ouve falando mal da congregação, presta bem atenção. Quando a coisa é criticada, se é criticada uma vez só, você pode falar, alguém achou ruim, criticou para que as pessoas soubessem que aquela igreja não presta. Mas, irmão, a pandemia, antes da pandemia. Vamos colocar aí o YouTube 2006. Vamos ser mais bonzinhos, jogar de 2010 para cá.
Estamos indo para 14 anos. 14 anos. 14 anos. O YouTube que eu estou falando, que a congregação já era falada mal no Orkut. Lembra do Orkut? Vamos jogar no YouTube 2006, dá 4 anos de desconto. Até todo mundo conheceu o YouTube. 2010 para cá. A congregação é falada mal. E as pessoas sempre vêm falando mal da congregação. Mas que igreja é essa que incomoda as pessoas? Que igreja é essa? Hã? Pessoas que falam que na pandemia se converteu. Se converteu a quem? A outras igrejas? Outras igrejas aí que cobra dízimo. Que você chega ali tem caneta abençoada. Toalhinha, o cimento. Pacotinho de cimento que você compra aí. Um pacotão de cimento por R$ 35. Você pega ali 50 gramas de cimento, R$ 100. 50 gramas de cimento, R$ 100, dá pra você comprar 3, dá pra você comprar 150 quilos de cimento. E indo investindo. Uma igreja lotada, você vai levar aquele pacotinho de cimento para casa. Diz que é para casa ser abençoada. Isso eu estou dando, irmãos. Não estou falando mal de igreja nenhuma. Eu estou dando aí um exemplo. Então, nós estamos falando aqui do Cláudio Massola. Há rumores que ele já deixou a presidência ou se ele vai deixar ainda. Não estamos afirmando, mas se ele for deixar, pode ficar tranquilo que essa obra de Deus não vai mudar. Não vai mudar. E se outro entrar, vão falar de outro do mesmo jeito. É bem capaz deles não esquecer o Cláudio Massola ainda. Mas eu particularmente, irmão, eu sei que a Irmandade particularmente vai falar a mesma coisa. Eu prefiro o Cláudio Massola ainda. Prefiro ainda na presidência. Não precisa tirar ele da presidência ou ele sair. É só os outros, aí como já estão ajudando, ter mais irmãos aí novos, né? Que a congregação deu uma renovada em termos de ministério. Não sei se vocês perceberam. Cooperadores de 20 anos para cima tá indo para cooperador jovem, cooperador de adulto, 25 anos cooperador de adulto, né, irmãos? E é isso que deixou intrigado a parte crítica. Que já estão numa certa idade e essa garotada indo para o ministério aí mexe um pouco, né? Porque na idade deles não tiveram esta oportunidade. Naquela época, irmãos, ancião só a partir dos 50 anos. Era raramente quando o irmão de 30 e pouco, 29, 30 e pouco ia para ancião. Raramente. Agora não, a congregação estão colocando irmãos novos, porque tem que ter força para batismo, né? E assim vai indo. Então, irmãos, este vídeo é para orientar a Irmandade, para a gente ficar ciente. Se você souber de alguma coisa, pode colocar no comentário. Nós estamos assuntando este assunto sobre nosso irmão Cláudio Massola e vamos orar pelo Ministério Braz e todo o ministério do Brasil inteiro. Não é só o Ministério Braz, irmãos anciães, cooperadores, que precisa não, irmãos. É para este Brasil e mundo, irmãos. Que está à frente do povo de Deus, não é fácil, irmão. Não é fácil. É apedrejado mesmo, irmão. Ainda mais CCB. Tá bom, irmãos? O que vocês acham sobre esse vídeo? Deixa aqui seus comentários. Vamos interagir. Compartilhe, tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus.